aí, meu povo, tudo bem com vocês? Capítulo 26: Transportes, o avanço da logística e a intermobilidade. O mundo dos transportes. Ao analisar a matriz de transportes de diversos países, é possível perceber grandes diferenças, como apresenta no gráfico a seguir. Como se pode verificar, há maior diversificação na matriz de transportes em países desenvolvidos, assim como a concentração dos setores hidroviário e ferroviário, que, por terem maior capacidade de carga, operam com custos mais baixos. É importante lembrar que os meios de transporte apresentam vantagens e desvantagens relacionadas ao custo-benefício. Assim, a escolha do modal a ser implementado é determinada por uma combinação de fatores. Um deles é a distância a ser percorrida, pois quanto maior ela for, maior deverá ser a capacidade de carga do modal escolhido. Outro é o valor unitário do produto, visto que os de baixo valor unitário, por exemplo, minério de ferro, e gêneros agrícolas, como a soja, são muito volumosos, o que exige meios de transporte de grande capacidade de carga. Já os produtos com alto valor agregado, ou seja, com um alto nível tecnológico, costumam ser menos volumosos, além de muito valiosos, o que possibilita grande flexibilidade na escolha do modal. O tempo no deslocamento do produto determina a necessidade de meios de transporte mais velozes, o que também depende das condições naturais da área em que vai ocorrer o deslocamento. A falta de segurança, em razão principalmente da má infraestrutura das rodovias e do elevado número de roubos de cargas, interfere diretamente no custo logístico. Observe no gráfico a seguir a comparação entre os custos de transporte dos diferentes modais. Nas últimas décadas, o desenvolvimento da intermodalidade vem reduzindo significativamente os custos dos transportes e aumentando a velocidade de deslocamento dos fluxos pelo espaço global, integrando cada vez mais a economia mundial. Transporte aquaviário. Essa modalidade engloba os transportes por água, que podem ser marítimos, oceânicos, de cabotagem, de um porto a outro, sem se afastar muito da costa do país, fluvial por rios e lacustre por lagos. As principais vantagens do transporte aquaviário são o bom custo-benefício do transporte associado à enorme quantidade de carga deslocada, baixo consumo de energia, baixo custo de operacionalização. E as principais desvantagens são a necessidade da exigência de portos, que envolve infraestrutura locais, transporte lento, não indicado para mercadorias com alta urgência de entrega e dependência das condições naturais. Transporte ferroviário. É considerado, assim como o aquaviário, um transporte de massa, porque é ideal para deslocamento a grandes distâncias e de grandes volumes. As principais vantagens: baixo custo de operacionalização associado à grande quantidade deslocada, numerosas opções de fontes energéticas como eletricidade, carvão e derivados de petróleo. E as desvantagens: alto custo de instalação, baixa flexibilidade e dependência das condições naturais, como dificuldade para implantação em áreas de relevo acidentado. Transporte rodoviário. Teve um impressionante crescimento ao longo do século XX e apresenta características que o distinguem dos transportes de massa. Se por um lado ele tem menor capacidade de transporte de carga, por outro apresenta rotas mais flexíveis. As principais vantagens: baixo custo de implantação, rapidez na construção em comparação às estruturas hidroviárias, ferroviárias e dutoviárias, grande flexibilidade porque permite o transporte direto de destino inicial ao final e grande dinamismo econômico ao determinar uma enorme cadeia produtiva com as fábricas de automóveis e autopeças, empresas de manutenção, fornecimento de combustível. E as desvantagens:
alto custo de transporte e manutenção, perda da vantagem da rapidez por causa dos grandes congestionamentos e poluição atmosférica, e a baixa capacidade de carga. Essas características vantajosas e desvantajosas do transporte rodoviário se refletem também no deslocamento de passageiros, o que se tornou um problema nas grandes cidades. Considerando o que já foi estudado, os transportes aquaviários, ferroviários e metroviários são ideais para o deslocamento de um grande número de pessoas por grandes distâncias. O transporte rodoviário, por sua vez, deveria ter uma função complementar ou ser utilizado apenas para distâncias curtas. No entanto, a comodidade dos automóveis, aliada muitas vezes às más condições dos transportes públicos, faz com que a população opte por essa forma de locomoção. Com isso, os congestionamentos extensos se tornam um problema cada vez mais comum nas grandes áreas urbanas e até mesmo em cidades médias. Transporte aéreo. O transporte aéreo moderno tem participação total no deslocamento muito inferior à dos outros modais devido às suas especificidades. Vale lembrar, no entanto, que esse número vem subindo e as mudanças associadas à terceira revolução industrial, principalmente a descentralização e a segmentação da produção e a fabricação de artigos com valor agregado cada vez maior, contribuem para a escolha desse modal de transporte. A principal vantagem do modal aéreo é a velocidade no deslocamento, o que torna ideal para grandes distâncias quando há urgência, desde que o produto tenha alto valor agregado. Entre as desvantagens desse modal estão o alto custo de instalação e de deslocamento e a baixa capacidade de carga. Transporte dutoviário. É o transporte de óleos, petróleo, gasolina, diesel e outros, gases, como gás natural, e minérios, como minério de ferro, sal-gema, concentrado de fosfático e outros, realizado através de dutos ou tubulações que transportam os produtos por meio da força da gravidade ou de pressão. As principais vantagens do uso de dutos para o deslocamento de cargas são o baixo custo de manutenção e de deslocamento e o maior nível de segurança e confiabilidade. Eles permitem o transporte de grandes quantidades de um produto em pouco tempo e, além disso, não requerem armazenamento e apresentam baixo consumo de energia, operações de carga e descarga simplificadas e possibilidade de operar ininterruptamente 24 horas por dia, 7 dias por semana, exceto nos momentos de manutenção. Por outro lado, há um custo de implantação muito elevado, entre outros motivos, porque grandes áreas precisam ser desapropriadas para dar espaço às instalações, além de se destinar a produtos específicos líquidos, gasosos ou semifluidos, não podendo ser utilizados para as cargas em geral. Transporte intermodal. Segundo os especialistas em logística, o ideal no deslocamento de produtos é a intermobilidade ou a multimodalidade, ou seja, a utilização de mais de um meio de transporte no trajeto. Esse argumento se justifica pelas diferenças entre os meios de transporte, o que permite, por exemplo, utilizar o transporte rodoviário mais flexível para deslocar as cargas até uma ferrovia ou porto. Transporte aquaviário ou ferroviário faz então um deslocamento de grande distância e, ao chegar à estação ou ao porto de destino, usa-se novamente o transporte rodoviário para chegar ao destino final. Tal operação é aplicável a grandes distâncias e objetiva reduzir custos utilizando os pontos vantajosos de cada modal. E é isso, meu povo. Dúvidas, escrevam nos comentários e até o próximo vídeo.